Oi, Jaque. Só esperar o pessoal começar a entrar. Eu já aceito aqui a sua solicitação, tá? Ei, Estela, seja bem-vinda. Ei, Naila, seja bem-vinda. Bom, vou aceitar aqui, Jaque. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aí comemorando, celebrando, né, na verdade, o Setembro Amarelo, que é uma campanha de promoção e prevenção ao suicídio, promoção à vida, valorização à vida também. Hoje eu quis chamar a Jaque. A gente já tinha pensado há um tempo atrás em falar sobre algumas formas de suicídio que são chamadas de suicídio inconsciente. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa autodestruição que reflete nesse suicídio inconsciente. E aí eu vou chamar ela aqui agora. Conosco, é sempre um prazer ter vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Quem quiser participar, interagir, trazer a sua reflexão, a sua vivência, é sempre muito bem-vindo. Oi! Eu não tô conseguindo te ouvir. Ei, Marcos! Eu não tô conseguindo te ouvir, Jaque. Tenta tirar o fone. Tá dando para ouvir? Agora te ouvi. Agora sim? Agora sim. Bora fazer sem fone mesmo. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Então, gente, a Jaque já esteve aqui comigo no mês passado, né, Jaque? A gente falou aí sobre as Sim. crianças, sobre a autocobrança em crianças. Está aqui de volta, então tem algumas pessoas que possam estar aqui que não te conheçam. Gostaria que você se apresentasse para elas, né? Falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre quem é você. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Ana, o seu convite, né? Muito obrigada pela oportunidade de participar, principalmente hoje pela data, né? 10 de setembro, onde se fala no Dia Mundial de Conscientização, né, do suicídio. Então, hoje é o dia que o mundo inteiro está aí em pauta falando a respeito de um assunto, de um tema tão relevante, tão importante para o mundo todo, né? Principalmente para esse momento que a gente tem vivenciado. Né? Sim, Então, meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga, trabalho no atendimento clínico e desde que eu estou no atendimento clínico, trabalhando aqui, né, com os meus pacientes, a gente vê muito, né, Ana, dessa ansiedade, da depressão, no atendimento, quando você está aí na saúde mental, você trabalha muito frente a todas essas situações dolorosas, né, do ser humano, vivenciadas pelo ser humano. E tá aí a importância de falar a respeito, né, de ter um espaço para colocar tudo aquilo que demanda do ser humano, né? Então, grata por essa oportunidade de estar aqui, né, de estar falando a respeito desse tema tão importante, nós que já há um tempo atrás conversamos a respeito, né, Ana? Elaboramos sim, todo esse processo há um tempo atrás, para poder hoje exatamente. trazer algo bem produtivo e para que todos nós possamos levar algo bastante reflexivo desse momento que nós vamos estar vivenciando agora. Com certeza, já que, como eu disse aqui desde o início, era algo que nós duas já planejávamos, né? Falar sobre essas formas de suicídio inconsciente, essa forma como as pessoas se tratam, né? E aí, aproveitar hoje, né? O 10 de setembro.
as pessoas às vezes criticam, falam, ah, mas o suicídio não acontece só em setembro. Realmente, é o ano todo. É Mas o nós ano temos essa todo. campanha como uma forma de expressar, né, de uma forma mais gritante, essa ajuda que as pessoas precisam e também o quanto é importante a gente falar sobre essa vida, né, sobre esse suicídio que às vezes ele acontece assim por uma coisa que para nós, já que a sua câmera mudou. Voltou? Voltou. Uma coisa que às vezes para nós é uma questão pequena, fútil, mas que para o outro é uma dor, é uma ferida, né? E a gente tem que respeitar, a gente não pode ter preconceito, a gente não pode ter julgamento. E aí começar a falar, né, Jaque? Esse tema que a gente escolheu, autodestruição, o limiar entre viver e morrer. Nós vamos Uhum. falar aqui hoje até de alguns hábitos, né, autodestrutivos que são formas de suicídio também. Acredito que a gente possa começar falando dos nossos laços relacionais, das nossas relações, né? Da forma como a gente convive e da forma como essas relações elas nos conduzem muito, né? Nos direcionam muito. Sim. Quando nós falamos, né, em tirar a própria vida, quando se fala no ato suicida, logicamente, a primeira coisa que vem em mente são aquelas situações onde nós acabamos destruindo definitivamente com o nosso próprio corpo. Né? É a primeira coisa que nos vem em mente. Mas também existe ocultamente situações que nós vivenciamos ao longo da nossa vida que vão destruindo toda a completude do nosso viver, né? Então, Uhum. são atos inconscientes que nos levam a um suicídio e que nós mesmos nem sequer damos conta. E aí é o que nós vamos estar colocando aí, né? Que também está relacionado aos nossos laços relacionais, né? Como que eu coloco o outro na minha vida? De que forma que o outro está na minha vida? O que é o outro dentro da minha vida? Em que posição ele se encontra aqui dentro? Né? Então, muitas vezes, nós acabamos colocando o outro tanto no centro, no núcleo do nosso existir, que nós acabamos nos deixando tomar conta por aquilo que é do outro Uhum. e deixamos de viver aquilo que é nosso, deixamos de Exato. viver a vida que nós temos para viver a vida de uma outra pessoa, uma vida que não cabe a nós, porque cada um tem a sua própria vida e é de direito seu cuidar e amar daquilo que você tem, né? E muitas vezes nós Exatamente. acabamos inconscientemente por guardando essa nossa vida e nos ocupando de colocar o outro no espaço que somente nós podemos preencher. E aí a gente vê dentro disso, né, quando a gente coloca esse outro como centro da nossa vida, a gente vê muito o que chega para nós no consultório, dependência emocional, né, Sim, relacionamento abusivo, porque esse outro, ele entende que se a pessoa me colocou como centro na vida dela, então ela tem que viver em prol a mim. Então, é importante a gente salientar que quando eu estou em um relacionamento abusivo, quando eu estou em uma dependência emocional dentro das minhas relações, e aí a gente não fala só das relações afetivas entre casais, entre pares, mas a gente fala também das relações familiares, das relações sociais como um todo, é importante a gente salientar a destruição, né, o tóxico o quanto algumas relações, o quanto algumas dependências nos trazem essa mortilidade, a gente pode falar. Né? Não retira a nossa capacidade de viver para nós, de fazer por nós. Então é muito importante a gente olhar para os nossos laços relacionais, né? Olhar para a forma como eles estão se constituindo em nossas vidas, para a forma como nós estamos agregando essas relações nas nossas vidas, né? Se está sendo centro, se não está. E aí a gente já nota, né, Jaque, o quanto a angústia e a ansiedade faz parte das nossas relações. Tanto se o negócio está fluindo, se as relações estão boas, quanto se as relações não estão. Então, essa angústia e essa ansiedade, elas fazem parte
E quando não bem administradas, né, quando a pessoa não consegue lidar, ela se torna uma ferida emocional, né? Se torna um adoecimento, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também. Sim, claro. Como você citou, essas pessoas ao nosso meio não estão só ali dentro dos nossos relacionamentos dentro de casa, estão relacionados aos nossos relacionamentos no trabalho, na faculdade, no nosso convívio social, né? E aí, muitas vezes, nós acabamos por pegar aquilo que é do outro, nós acabamos por sofrer daquilo que a gente recebe pelo outro, porque muitas vezes nós, quando nos colocamos à frente para o outro, nós estamos nos delimitando, nós estamos nos colocando de lado e nós temos dores emocionais, né? Nós temos as nossas dores que são só nossas. E assim como o outro tem a dor, que também é só dele. Cada um com a sua dor. Cada um tem uma dor diferente. E quando eu pego aquela dor que é do outro e eu trago ela para mim, eu costumo muito ressaltar aqui dentro do ambiente clínico que cada um de nós carregamos a nossa própria mochilinha, não é mesmo? Exatamente. E aí É, dentro da minha mochilinha tem que haver dores, alegria. alegrias, tristezas, raivas, medo, nojo, que são meus. Assim como o outro carrega na mochilinha dele aquilo que é dele. E Uhum, aí, para que eu possa, durante a minha caminhada, fazer com que essa mochilinha se torne mais leve, é preciso que eu cuide das minhas emoções. Né? A todo momento nós estamos aqui falando das emoções. Né? A todo momento exatamente. nós estamos lidando com as nossas emoções, porque nós já nascemos com elas presentes dentro de nós. Elas já Uhum, estão nas nossas vivências desde o útero materno, né? uhum, Desde quando a nossa formação. Então, elas já estão ali na nossa caminhada. E é preciso cuidar, é preciso se atentar para que a dor do outro não se faça presente em mim. Assim como para que eu possa cuidar da minha dor e entender tudo aquilo que vem de dentro de mim, que é tudo aquilo que está aqui dentro é ao longo de uma caminhada. exatamente. E hoje nós vivemos uma era, Jaque, que é muito tecnológica, né? Uma era muito digital, uma era muito distanciada. E é importante a gente falar que dentro desses laços relacionais, a gente falou já dessa incompletude, que se trata da dependência. E aí, agora a Uhum. gente falando de um outro oposto que é totalmente real e que a gente convive com ele, que é sobre os afrouxamentos desses laços, que também nos remetem e nos causam um adoecimento emocional muito forte. E aí, com essa era que a gente vive hoje, né, com essa modernidade, com toda essa capacidade de estar presente e não estar, né, de perder o vínculo, o abraço, o olho no olho, mas se fazer presente de alguma forma na vida das pessoas, isso gera também um estreitamento e um afrouxamento dos laços, uma frieza nas relações, porque a gente entende que o importante não é mais a presença. Né? Eu tenho um aparelho que vai me deixar ali próximo e tá suficiente. Então as pessoas Uhum. começam de alguma forma a afrouxar os laços, e esse afrouxamento acaba por trazer uma falta de sentido existencial também, tanto nas relações quanto para si mesmo. Né? E essa falta de sentido existencial é o que gera muitos adoecimentos que a gente vê aí: depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade em geral. Então, eu acho que é importante a gente falar também, né, desse distanciamento em que as relações se encontram, esse afrouxamento dos laços, né? Sim, nós estamos aí no meio, né? Num equilíbrio. Então, tem aí aquela relação de extrema dependência do outro, né? E tem aquela relação de não nenhum laço, de Não se preciso, né? distanciar, não preciso ali do outro. Né? Então, são dois meio termos e que nós precisamos encontrar o equilíbrio entre isso.
né? Então, Uhum. quando você se vê ali nesse afrouxamento, hoje nós estamos cada vez mais, como você disse, né, na era tecnológica, né, na era da Conectados, tecnologia. né? Ficou muito mais fácil conversar com o outro sem a presença, sem o tato, né? Então, claro que hoje nós estamos num momento de pandemia, onde nós Exato. precisamos estar um pouco mais afastados, né? Uhum. Porém, os laços afetivos, eles são importantes. Estar próximo do outro é importante, né? Estar junto, trocar experiências, trocar histórias, conversar, ouvir, falar é importante. É um processo importante para todo e qualquer ser humano, né? Nós precisamos do outro. Exatamente. Todos nós precisamos uns dos outros. É E importante esse contato próximo, estar próximo daqueles que nós amamos, estar próximo daqueles que nos fazem bem, estar próximo das pessoas positivas, que nos traz bons sentimentos, isso nos faz bem. E quando nós nos distanciamos, o que que acontece? Vem um vazio existencial, né? Um vazio uhum. de que alguma coisa lhe falta, não tenho nada ali. E aí o outro falta mesmo. O nosso falta quando nós nos doamos muito para o outro, mas também a falta do outro também. Dentro Nos... de nós, né? Sim, Próximo a nós. claro. Uhum. E quando a gente fala, né, desse vazio, quando a gente fala desse outro, é importante também a gente dizer o quanto a gente vê os jovens de hoje em dia, né? A diferença da nossa época, que a gente brincou na rua, a gente fez um monte de coisa junto. A gente tinha aquele tempo ali para ser criança, né, para ser adolescente. E hoje a gente percebe que é uma era que está totalmente submersa em aparelhos tecnológicos, né? É uma era que não tem aquela capacidade, às vezes, de ter uma atividade própria, ter uma identidade própria, né? Ter coisas próprias. Essa despersonificação que a gente chama na psicologia e na Uhum. psicanálise, você que é a fera da psicanálise, a gente pode dizer que cria essa crise de despersonificação porque a gente entende que cadê a minha identidade? Né? Aonde que eu me perdi? O que que eu preciso? Quem que eu sou? Né? E até enquanto adulto mesmo, não falo só nessa fase de adolescente, mas existem alguns momentos nas nossas vidas, algumas situações que nos são aí agravadas, acometidas, que a gente se pergunta, né? Quem sou eu? Né? Será que tem um pouco de mim naquilo que eu estou fazendo? Será que não tem? Então, eu acho que é importante a gente falar um pouco dessa crise de despersonificação, que ela já traz um pouco desse retrato do suicídio, né? Ela já traz um pouco desse contexto da falta de vida, né? Teve uma pessoa aqui que participou, deixa eu olhar aqui. Débora, seja bem-vinda. Exigir muito de si também pode levar à frustração. A amiga, deixa eu ver que ela complementou aqui embaixo. Uma Uma amiga amiga. sempre foi muito forte, mas a preocupação em nunca errar levou ela a pensar em desistir da vida. Essas exigências, né, já que essa autocobrança Uhum. insistente, a gente precisa repensar muito nesses comportamentos em que a gente se autodestrói. É um Sim, comportamento autodestrutivo. o comportamento autodestrutivo. Né? O que acontece com esse meu comportamento? Quando aquilo que eu faço tem me afetado, aquilo que eu faço tem afetado o outro, eu tenho que fazer uma reavaliação de tudo aquilo que eu estou vivenciando. Será que aquilo que eu estou fazendo está me afetando de alguma forma? Será que aquilo que eu estou fazendo está afetando o outro de alguma forma? De que forma que eu posso fazer para reorganizar tudo aquilo que eu estou sentindo? Todas as minhas emoções, o que eu preciso modificar aqui que está dentro de mim? Né? O viver e o morrer está aí interligado a uma pulsão, né? Exatamente. Como a gente citou aí da psicanálise. Então, é um Exatamente. limiar mesmo entre o viver e o morrer. E nós estamos a todo tempo lidando com esses dois centros aí, né? O viver e o Uhum. morrer, né? Então, é trabalhar dentro de si tudo aquilo que está acontecendo aí, dentro de você.
tudo aquilo que causa um comportamento diferente, é preciso reavaliar o que está acontecendo, o que eu preciso modificar, o que eu preciso alterar, o que eu preciso reprogramar ali, porque como você mesmo citou, Ana, nós hoje estamos muito influenciados pela era da tecnologia, né? Uhum. Pelo corpo perfeito, pela alimentação perfeita, pela, pela beleza que virou um estereótipo, né? Pelas necessidades de estar em ambientes onde o outro está. Então, nós vamos criando situações que vão nos deixando cada vez mais limitados e ao invés de ir ao encontro consigo mesmo, eu estou indo de encontro com aquilo que não é meu, né? E aí é quando vem essa crise. Normalmente a gente vê essa crise normalmente na adolescência, mas ela também está presente na vida adulta. Né? Na vida adulta nós também vivemos crises de existência, né? Porque nós estamos o tempo inteiro nos reconstruindo a todo momento, né? E Então, um exemplo, assim, pode terminar, desculpa. a todo momento que eu estou cuidando de mim, eu estou me conhecendo cada vez mais. A cada vez que Uhum. eu deixo de cuidar de mim, eu estou deixando um pouco mais, porque a todo momento nós estamos vivendo algo novo. Nós não paramos em um local e ali pronto e acabado, né? Então nós estamos em plena transformação, em metamorfoses. Exatamente, metamorfoses. Foi um dos motivos que me levou a decidir o nome do consultório, né? Porque nós somos metamorfoses e é o tempo todo. Exatamente. E aí, quando a gente fala, igual a Débora trouxe esse exemplo da amiga, né, que se autocobrou muito, a gente precisa aprender que a vida é frustração, né? E ao Exato. mesmo tempo que ela é frustração, a gente precisa entender que a base de muitos transtornos, de muitas neuroses e psicoses, também é a frustração não curada, né? Aquela frustração que a pessoa não conseguiu lidar. Então é importante a gente compreender o quanto essa autocobrança, né, o quanto esses comportamentos em que a gente se mutila mesmo emocionalmente, em que a gente se autodestrói emocionalmente, eles acabam por nos transformar em uma pessoa em que a gente nunca pensou ser. Né? Exato. Uma pessoa que hoje ela busca o autoextermínio, né, que ela busca o suicídio, ela não está buscando um chamar atenção, ela não está buscando uma falta de fé, ela não está demonstrando uma fraqueza, simplesmente ela cansou, né? Ela está vulnerável, ela está extremamente ali, ela está no esgotamento existencial, né? E ela está querendo curar, na visão dela, né? Ela está querendo de alguma forma remediar o que dói Sim. dentro dela que ninguém vê. E é Então um essa pedido de ajuda. Exatamente. É um pedido de ajuda e a gente precisa estar assim, extremamente atento a quem a gente ama, né, a quem está do nosso lado, porque infelizmente, já voltando naquilo que eu falei, a nossa correria diária, né, a nossa preocupação excessiva com o capitalismo, com os lucros, com o corpo, com o supérfluo, acaba nos retirando o centro, acaba retirando a nossa atenção daquilo que realmente merece atenção, que é nós mesmos, que é quem a gente ama, que são as pessoas que estão à nossa volta. Eu moro em uma cidade grande, vim do interior. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei pela forma em que as pessoas se tratam, pela forma como as pessoas se olham. Não há uma humanização. E aí, eu sou aquela comunicativa, né? Tanto é que a Camila, uma das meninas que fez a live aqui, eu conheci no ônibus. Então, Olha, assim, que legal! exatamente. Hoje, assim, a gente divide questões pessoais, a gente se tornou amiga aqui. A Manu também, minha sócia. Questão de comunicação, né? Conheci ela no trabalho e tudo. Então, eu sempre tive essa questão de comunicar e de perceber o que me acontecia ao meu Uhum. redor. Várias vezes eu já socorri pessoas dentro do ônibus que estavam passando mal caladas. E que a pessoa que estava do lado estava com um fone de ouvido e, ó, nem percebeu. Então, a Sim, gente precisa voltar, né? A gente precisa. Esse setembro amarelo é para dar uma sacudida para que a gente perceba melhor o sentido da vida.
né? Sim. Perceba melhor o sentido de humanização, né? Que a vida importa e não é só a sua vida, é a vida do outro É a também. vida do outro também, né? Quando nós falamos em prevenção, né? Quando de que forma prevenir, né? Eu sempre coloco 3 pontos importantes: ouvir, ser empático. Ter empatia é extremamente Extremamente, é fundamental, né? E preocupar-se com o outro, como você colocou aí. Eu estou ali do lado de uma pessoa, ela não está se sentindo bem, eu não posso perguntar o que está acontecendo ali com ela, né? uhum, Claro que nem todo mundo tem um vai ter ouvido abertura. preparado para aquele momento. Isso é fato, nem todas as pessoas estão prontas. Mas Uhum, naquele primeiro acolher, aquele primeiro ouvir, e a pessoa com pensamento suicida, ela demonstra através do seu comportamento, demonstra através da sua fala, e muitas vezes nós nos calamos quando nós ouvimos, porque uhum. ainda tem-se o tabu de que quem fala não comete. Ou que não se deve falar, porque vai Ou que complicar. não se deve, realmente, não se deve falar, que isso é algo ali que deve ficar extremamente guardado, né? Que é o Que há estereótipo, né? escuras. E não é assim, né? Por isso a necessidade de falar a respeito, de falar com um profissional adequado, de procurar a ajuda adequada, né? Então, Exatamente. é extremamente importante. Nós temos um caso aqui do Ricardo, que ele comentou: semana passada tentei, tomei várias cartelas de sertralina e clonazepam. Minha sorte que logo vomitei. Depois disso, estou sentindo bem melhor do que antes. Será que é temporário essa melhora ou devo me preocupar? Você deve se preocupar, né? Acredito que o primeiro passo, e aí a gente deixa aberto aqui o nosso serviço, né? Não sei você, Jale, mas Sim. deixa aberto aqui o nosso serviço para que você nos procure, né? Esse momento é um momento de você concentrar suas energias, concentrar sua atenção em você, né? É um momento de você buscar ajuda profissional. E quando a gente tenta, o caminho para conseguir é curto, né? Porque eu tentei, eu pensei, pode ser que eu tente de novo e que eu pense de novo. Então, nesse momento, Ricardo, eu deixo meu serviço aqui aberto, à disposição para você me procurar depois, pode me mandar um direct. É um momento, ou eu, ou a Jaque, né? Acho que a Jaque também é super solista nesse momento, Sim, a gente pode claro. fazer um atendimento online. É um momento da gente conseguir, de alguma forma, trabalhar juntos, né? E profissionalmente, porque às vezes o que ele vai falar ali para uma pessoa que está do lado dele, essa pessoa não vai entender, vai julgar, vai Uhum. criticar e pode piorar a condição dele. E nós, enquanto profissionais, a gente não vai te julgar, né? A gente nós não estudamos para julgar ninguém, mas nós estudamos para trazer uma forma de saúde mental, uma forma de condição saudável e assim, totalmente tranquila para que você consiga, né, parar de tentar ou para que você se reerga, né, emocionalmente falando. Muito obrigada pelo seu depoimento. Eu acho que nem todo mundo tem essa coragem, Sim. né, de expor isso. Já é um primeiro passo, quando você consegue falar sobre isso, expor isso, já é um passo muito importante. Então, deixa aqui o meu trabalho a seu dispor, caso você precise. E você precisa, eu acho que essa conscientização é muito importante, você precisa de ajuda. Exatamente, Ana. Ricardo, estamos aqui à sua disposição, né? Então, assim que nós terminarmos a live, se sentir-se à vontade, pode estar procurando por uma de nós, né? Deixar aqui bem claro também, Ana, que 90% dos suicídios, eles são evitáveis, né? Quando Sim. se procura por um apoio profissional e quando você tem suporte necessário para que você encare este momento, para que você viva este momento, né? Porque o suporte, ele está aí no acompanhamento psicológico, mas ele também deve estar ali presente na família. A família é um meio extremamente importante, porque é ao lado da família onde nós passamos muito tempo e muitas vezes também ao lado dos nossos colegas de trabalho.
E muitas vezes Uhum, nós não nos damos conta de que um colega de trabalho pode estar passando por um momento doloroso, não é? Então, assim, exatamente. é, 90% é muita coisa quando se procura o apoio necessário, quando se procura o profissional adequado. Deixar aqui bem claro também, pessoal, para que nós também temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? O número é 188. E lá nós temos uma equipe de profissionais 24 horas para atender, né? E essa equipe, ela está ali pronta para atender aquele primeiro momento, né? Dar aquele primeiro suporte, não é mesmo, Ana? Então, Isso. surgiu aquela primeira necessidade, procure, né? Então, assim, não deixe para depois, não deixe passar, né? Procure o quanto antes. Sentiu a vontade, veio essa vontade, esse desejo, vamos procurar e ver o que é possível, vamos procurar o profissional adequado, ou procurar uma pessoa que possa estar te auxiliando a procurar também, né? Porque Uhum. muitas vezes até mesmo a pessoa não sabe qual profissional procurar, né? Fica E meio nós temos perdido, né? Então. os psicólogos prontos para ouvir, atender e dar todo o suporte necessário para que essa pessoa possa passar por esse momento, como você mesmo já ressaltou, Ana. Nós estamos aqui para ouvir sem julgamento. Nós estamos aqui para Exatamente. acolher, né? E mostrar melhores caminhos, mostrar que viver vale a pena. Uhum, com certeza, Jaque. E aí a gente já indo agora para um caminho de dados estatísticos que eu acho que é super importante a gente trazer para que as pessoas tenham dimensão, né, do que acontece, tenham uma dimensão da importância de falar sobre isso. Eu acho que você já trouxe aí um dado muito importante, né? Esses Sim, 90% é um número muito grandioso. E aí, quando a gente olha, a gente pega ali a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, a gente já vê o impacto de cara que ela fala, né, que um suicídio ocorre a cada 10 segundos no mundo. Então, nesse momento agora que a gente está aqui falando de vida, né, levando uma forma existencial para as pessoas, tem alguém tentando, tem alguém se exterminando. E esses dados, a gente precisa semear eles, compartilhar, para que as pessoas tenham a capacidade de pedir ajuda, né, Jaque? sim, tá. Quando nós falamos em dados, né, o suicídio hoje, ela é a segunda causa de morte entre adolescentes de 15 a 29 anos, né? Adolescentes e adultos jovens. Fica atrás apenas de acidentes de trânsito. E olha aí o quanto o acidente de trânsito ele também pode ser algo autodestrutivo, não é mesmo? Porque olha, a velocidade, a busca pela velocidade, né? Tem É um várias comportamento situações, autodestrutivo. tem várias situações que são autodestrutivas. Quando eu passo pela faixa, quando eu não passo pela faixa de pedestres, quando eu desrespeito o sinal vermelho, eu estou, de uma certa forma, me autodestruindo inconscientemente. Né? Quando a minha alimentação inadequada, eu estou me destruindo. Tá? Exatamente. Quando eu coloco pensamentos negativos dentro de mim, eu estou me autodestruindo. Então, são várias situações, e aí, dentro de um dado estatístico, a gente encontra uma outra situação, que é o primeiro, né, maior número de suicídio, de mortes, que é a mortes por trânsito, que também está relacionada a uma autodestruição. Eu pulei, né, já? Era pra gente falar dos hábitos e eu já fui para dados estatísticos. E aí a gente tem até uma pergunta aqui que eu acho que vai casar certinho. Ó, tenho uma dúvida. Quais são as atitudes Vamos lá. autodestrutivas? Vamos lá, é muitas. A Jaque já começou a falar, né, dessa questão dos hábitos alimentares, né? Acredito que, assim, tudo que a gente precisa pensar que tudo que é autodestrutivo são os excessos, né? Tudo em Sim, excesso vai esconder uma falta. E aí a gente já precisa pensar e repensar qual que é o excesso que eu estou aí adquirindo e cometendo na minha vida como um todo. Então, se você está excedendo e você tem essa consciência de que está excedendo, é uma autodestruição. Aí a gente tem esses dados estatísticos que vêm falar, né, dos acidentes automobilísticos, como a Jaque disse, essa necessidade de correr,
né? Essa necessidade de ir além, sabendo da velocidade, já é um ato em si autodestrutivo. Igual você falou dessa questão da alimentação, né? Eu sei que eu não posso comer, ingerir certos tipos de alimento, né? Ou eu posso, mas em pequenas quantidades. Mas eu acabo extrapolando e fazendo aquilo um uso contínuo, um uso nocivo. É algo autodestrutivo, Ou até né? É mesmo um ato. não fazendo uso da alimentação também, né? Então, nós temos ali as duas Exatamente. vertentes, os dois desequilíbrios, né? O excesso, né? E E a essa falta, falta da alimentação também, né? os Os excessos medicamentos, né? de medicação, sim, também, né? A medicalização, o consumo de bebida, né? Alcoólica, Álcool. drogas, né? Então, são autodestruições que nós nem sempre percebemos, né? O uso do tabaco, né? Do cigarro, então, que faz um mal a longo prazo, né? Então, é um Exatamente. mal que ele vai, aos poucos, acabando com a sua vida. É uma Não, autodestruição bem, bem lenta, mas é uma autodestruição. uhum. Eu fiz até um vídeo e deixei no meu IG, no meu feed, falando, né, sobre essa questão do suicídio inconsciente, que são essas atitudes autodestrutivas, né? O suicídio inconsciente não é aquele do autoextermínio, do ato em si, mas é aquelas atitudes, aqueles pensamentos, aqueles comportamentos que eles vão me matando, né? Vão deixando com que eu exista ao longo da minha vida. Então, às vezes, o que que acontece muito? Eu sei que eu tenho um adoecimento crônico, mas eu não cuido disso. Eu anulo isso da minha vida por eu não aceitar. Essa não aceitação é um ato autodestrutivo, né? Quantas vezes a gente tem pensamentos negativos sobre nós mesmos, né? Às vezes a gente sabe que consegue a autossabotagem. A Sim, autossabotagem em excesso, a autocobrança são hábitos, né? São atitudes autodestrutivas. Então, tudo que nos remete ao negativo, tudo que vai tirando a nossa vitalidade ao longo da vida, a gente pode entender que é um hábito, um comportamento autodestrutivo. O pensamento negativo, né, Jaque? É algo assim que acaba com a gente, que corrói a gente totalmente. exatamente. Nós somos condutores de energia, né? Nós conduzimos energia. Se aquela energia que eu trago para dentro de mim me traz situações ruins, né? Eu não estou colocando algo bom aqui dentro, né? Então, essa autodestruição, ela é algo, como nós colocamos aqui, inconsciente, mas que nós podemos trazer ali para a nossa realidade. Como, por exemplo, nos perguntar o que que eu tenho feito ao longo do meu dia, né? O que que eu faço ao longo das 24 horas do dia, né? Eu tenho um período de sono, eu tenho um período para o trabalho. Qual é o período que eu tenho para cuidar de mim, do amor próprio, para cuidar daquilo que é as minhas dores, daquilo que é as minhas necessidades? O quanto eu dou do tempo que deveria ser meu para o outro? Uhum, Não é mesmo? E aí, exatamente. quando nós colocamos, né, então, essas várias situações, o pensamento negativo, ele vem de uma forma avassaladora. Então, quando você começa a pensar negativo, tudo ali à sua volta começa a fluir de forma negativa, né? Então, e aí ele começa a ser hábito, ele começa a se tornar habitual. Assim como todos os outros vícios, assim como todas as outras autodestruições, né? Se eu começo a tomar cuidado com os meus excessos, a me atentar para os meus excessos, eu estou tendo um outro olhar para a minha vida. Eu estou começando a olhar com outros olhos para aquilo que vem de dentro de mim. Aquilo que eu vou ingerir, eu estou colocando para dentro do meu corpo. Então, o que que eu quero aqui para dentro de mim? Né? O que que eu Exatamente. quero para dentro? O que que eu quero que vai refletir lá fora? Porque o que está dentro reflete lá fora. Com certeza, nas nossas relações, no nosso profissional, no Sim, nosso intelectual como um todo. E aí vale a nós, né, essa reflexão de repensar
sobre esses hábitos, né? Sobre os nossos excessos, sobre as nossas faltas, sobre aquilo que a gente faz sabendo que não é certo, que não vai ter um resultado positivo na nossa vida, mas a gente acaba fazendo, né? Sobre aquela necessidade que a gente tem ou que a gente cria, né? De coisas que às vezes não são tão importantes para nossa vida. E acaba que a gente às vezes cria uma realidade que não condiz com aquilo que a gente é. Hoje a gente tem um número de suicídios muito grande por questão física, né? Por questão corporal. E tudo isso a gente entende que vem de uma construção, né? Que a gente foi condicionada a essas questões e a gente acaba pegando esses hábitos e trazendo para as nossas vidas. Ao invés da gente Sim, refletir sobre eles, ao invés da gente repensar sobre eles, não, a gente apenas acata isso que a sociedade nos impõe. Então é muito importante a gente repensar, a gente conseguir compreender, né, a dimensão da nossa vida, a dimensão daquilo que a gente faz, do que a gente fala, porque a gente acha que não é hábito destrutivo também aquelas palavras negativas. É também, né? A forma como eu falo com as pessoas, a forma como eu olho as pessoas, né? Um olhar tem muito poder. Nesse sim, é o Setembro Verde também, que a gente vai falar de inclusão de deficiência, das pessoas com deficiência. E aí, às vezes, a forma como você olha para uma pessoa que tem deficiência já vai dizer muita coisa para ela, sim. né? E vai remeter um significado para ela de alguma forma. Então, nós precisamos repensar muitas atitudes, nós precisamos repensar muitos hábitos, porque às vezes o que para mim não tem um significado, para o outro significa a morte, Sim, né? sim. Então, é valorizar isso. Trabalhar o comportamento, trabalhar o seu comportamento diante daquilo que você tem vivenciado. Olhar para aquilo que você está fazendo, né? Olhar para quais são os seus valores, quais são as suas crenças, né? E desmistificar mesmo essas crenças, né? Porque às vezes nós nos apegamos tanto a algumas crenças que elas acabam se tornando limitantes, elas acabam nos limitando, Uhum. né? E aí, esse olhar para o outro também, né? O cuidado desse setembro amarelo também é um olhar empático para o outro. É entender que o outro, ele precisa também ser escutado, ele também precisa ser ouvido, né? Ver o outro como alguém que precisa de uma ajuda, de um suporte, né? Entender que cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, a sua dor é sua, a dor do outro é dele e ela não vai ser igual à sua. Nenhuma dor é igual. Uhum, exatamente. Eu trouxe um dado estatístico aqui que eu achei muito interessante, que ele é pouco falado e que eu acho que a gente poderia trazer aqui. Solteiros, ele é da OMS, tá, gente? Uhum. Solteiros, viúvos e divorciados são os que mais morrem por suicídio no Brasil. Eles somam 60,4% do total de 62.804 mortes registradas entre 2011 e 2016. Não é um dado recente, mas que faz parte das estatísticas do país. Então a gente entende que esse significado de solidão, né, e às vezes até uma questão cultural de que você não é feliz sozinho, de que você não pode ficar sozinho, né, de que você tem que ter uma família, essas pressões acabam também levando as pessoas ao suicídio, né? Assim, nós ainda viemos de uma crença, estamos vivendo em uma crença de que tem tempo para casar, tem tempo para terminar a faculdade, tem tempo para construir, né, o seu meio social, tem tempo para você construir o seu trabalho, tem tempo para o capital, né, de giro, para que você possa ali estar relacionando várias situações que muitas vezes não são aquelas que você precisa, que são do outro, né? O Exatamente. casar aos 18 anos, né? Há um tempo atrás, antes as pessoas casavam até antes dos 18 anos, não é? Hoje a gente já Exatamente. tem um absurdo. Há um tempo atrás não era normal. Aos 18 já era até muito tarde, não era? Hoje não, hoje a gente já tem visto que existem, já vê que existem pessoas que vivem muito bem sozinhas Uhum. e que não precisam de casar aos 20, 30 anos para se sentir completo.
Exatamente. Assim como também existem pessoas que se sentem incompleto estando ao lado de outras pessoas, né? Até mesmo estando ao lado de seus parceiros, se veem sozinhos, né? Muitas vezes pelas escolhas. Nós estamos a todo momento fazendo escolhas, né? E aí, muitas vezes, nós nos vemos presos àquilo que a sociedade impõe, preso àquilo que é o julgamento do outro, porque eu preciso estudar, eu preciso casar, eu preciso construir o meu lar, eu preciso construir o meu meio social, eu preciso construir o meu trabalho, eu preciso fazer muito em pouco tempo, Preciso, né? né? Eu preciso. Preciso. E não precisamos, né? A nossa construção, a nossa caminhada é diferente, cada pessoa com a sua. Ninguém precisa seguir a caminhada de ninguém. Exatamente. Você tem algum dado estatístico que você queira falar? E antes da gente falar de causas do suicídio? Sim, né? É um dado que a gente já vê muito presente aí, né? É um dado da OMS também, é que uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio. Que você já colocou aí, né? Que já era um dado que eu já tinha colocado aqui também, mas que é algo muito relevante, que nós precisamos estar muito atentos e entender que pode ser que esteja uma pessoa ao meu lado que tente, que esteja tentando. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo, pode ser um familiar. E é importante estar atento a todas essas situações, a tudo aquilo que eu ouço do outro, Exatamente. Porque a né? pessoa que tenta, ela dá sinais, né? E um dos sinais mais visíveis que a gente consegue perceber é a partir do comportamento, né? A forma como essa pessoa fala, a forma como essa pessoa se comporta muda. Então a gente precisa estar bem atento a isso. E aí, quando a gente fala de suicídio, muitas pessoas perguntam, né? Há causas. O que que causa um suicídio? Há coisas específicas que causam? Hoje a gente sabe que 96,8% dos suicídios, eles são resultantes de transtornos mentais. E Uhum. aí nos cabe pensar de onde que esses transtornos mentais vêm, né? Um acúmulo emocional, uma questão às vezes biológica, uma questão hereditária, uma questão ambiental. É importante a gente falar sobre essas causas que são múltiplas, né, Jaque? Sim, quando nós falamos, né, a respeito, né, do suicídio, um dos principais aliados no tratamento da informação, é o suporte da família e dos amigos, né? É esse suporte que a pessoa vai receber para poder combater esse estigma. E aí, quando nós colocamos aí, né, que esses suicídios, eles estão ali relacionados a transtornos mentais, né, como a bipolaridade, a depressão, a ansiedade, né, são os fatores que estão ali interligados a questões emocionais, muitas vezes. Né? E que é preciso trabalhar todas essas situações, estar atento àquilo que vem do outro, estar atento àquilo que vem de você, né? Ouvir aquilo que o seu corpo está colocando ali para você, se atentar a situações que são suas. Muitas vezes nós engolimos aquilo que nós sentimos, nós Uhum. guardamos aquilo que Deixamos nós de sentimos. falar. E aí esse resguardar, esse guardar aquilo que eu sinto, me faz mal. E aí é quando surge muitas vezes, né? Os transtornos mesmo, né? Vem surgindo. A Sim. depressão, a ansiedade, ela não vem de um único fator. São várias situações que vão acontecendo ao longo da vida do indivíduo que vai acarretando a essas situações, né? A depressão, ela não é por um único fato, né? A minha ansiedade, ela não chegou uma única situação traumática, né? São vários traumas ao longo da vida que, ao invés de trabalhá-los e colocá-los para fora, eu vou guardando, né? Eu vou engolindo eles. E a um determinado momento ele vai sair para fora, Ele ele vai vai transbordar. escapulir, ele vai transbordar. E a gente precisa estar atento, porque o suicídio ele vem como uma forma de amenizar o que dói, né? Ele vem como uma forma de, ó, eu tô trocando o viver pelo morrer, porque o meu viver não deu certo.
né? Então eu Sim, vou acabar com isso logo. Então a gente precisa compreender, acredito que todos que estão aqui, né, a gente já deixou bem frisado, evitar esse julgamento, né? Evitar esse olhar de frescura, né? Esse olhar de repressão, esse olhar de crítica. A gente precisa trocar. A gente precisa trocar esses olhares para salvar vidas, né? A gente sim. precisa pensar que são vidas, são pessoas, e às vezes quem está do seu lado precisa. É, e aí cabe a gente falar aqui também esse pedido de ajuda em forma de frases, né, Jaque? Sim. Esse pedido de ajuda que vem às vezes no se eu não existisse, se eu não estivesse aqui, né? A Lala tá aqui participando, ó. Parabéns, Muitas acho vezes. importante falar sobre suicídio na infância e adolescência. Isso mesmo, a gente precisa falar Sim, também. sim, exatamente. Que também é comum e que nós muitas vezes não nos damos conta de que também acontece, né? Nós muitas vezes achamos que não, que opa, uma criança, um adolescente, não, isso não é comum. Está cada vez mais comum, sim, e realmente é preciso falar mesmo a respeito disso. É Sim, realmente algo muito importante para colocar em pauta, viu, Ana? saudade, Lala. Fim do mês eu tô aí, a gente faz um cafezinho juntas, nós três. Beleza. Olha, outra situação que é muito importante a gente colocar, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela está em pensamento suicida, né? Quando ela tem pensamento suicida, ela começa a se desculpar de algumas coisas, né? Pedir desculpa por algumas situações. Então, ela demonstra, assim, né? Nas suas falas, através das suas falas, ela demonstra através do seu comportamento. Se ela tinha um comportamento antes e agora ela começa com outro, né? Então, assim, é muito frequente, né? Até mesmo no café, né, Ana? Eu lembro que no meu café do ano passado, até Laís estava junto comigo em um determinado momento, e a gente ouviu muitos depoimentos de pessoas falarem que, olha, eu realmente, uma pessoa que chegou a cometer, ela chegou a me falar alguma situação e eu não dei importância, né? Ou então eu entendi como, quem fala não vai cometer, né, tal ato. E aí são essas situações que nós precisamos eliminar, né? Precisamos compreender que se a pessoa fala, ela está precisando de ajuda, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser compreendida. E aí, nesses cafés que a gente faz, né, já que estive presente em dois aí no Prata, com você e com a Laís. A gente fez um também. A gente sempre ouve esse discurso, né? Eu já pensei em tentar, né, o suicídio, já planejei, já idealizei. Às vezes eu acho melhor não viver. A gente ouve muito isso nessas rodas de conversa que a gente faz, e que é uma forma também até de promover vida para essas pessoas, para mostrar que, ó, você não tá sozinho, você existe, vamos honrar essa existência juntos, né? Pode contar comigo. E aí é importante a gente levar isso adiante, né? É importante a gente mostrar para as pessoas que aqui, nós estamos aqui, né? Elas falam, algumas frases soam mesmo e a gente precisa estar atento. Geralmente são frases que sempre a pessoa vai negar a própria existência, né? Ela sempre vai remeter ao se eu não estivesse aqui. Aquela lá tá falando, meninas, a frase suicídio é falta de Deus, vocês escutam? Com certeza. Sim, Ou muito, então por frescura, né? muito, Ou é uma frescura, falta de falta de trabalho, uma falta de... trabalho. Oi, sim, deu. Então é importante a gente perceber o quanto é importante a gente divulgar isso, a gente mostrar para as pessoas que estamos aqui. Talvez a minha dor também esteja insuportável, mas eu tenho um pouco mais de resistência emocional para superar a minha dor e abarcar também a dor de um próximo. Mas existem pessoas que não têm essa mesma força e a gente precisa compreender que nós não somos obrigados a ser fortes o tempo todo, né? Mas Exatamente. precisamos buscar ajuda para lidar com isso que eu não estou conseguindo lidar. E aí a gente está aqui, né, já que a gente estudou para isso, o olhar atento, a escuta atenta, sem julgamento, Sem é um julgamento, passo ético, né? Um ético. trabalho É um... ético, porque quando o paciente traz a dor dele para dentro do consultório, é importante que esteja aqui dentro, né? Dentro deste Exatamente, ambiente, né? E daqui não exatamente. sai aquilo que nós ouvimos
né? Aquilo que ele traz é uma escuta, é uma fala dele para que ele possa ouvir aquilo que ele está falando, aquilo que vem de dentro dele. Exatamente. E aí, já que agora a gente já vai ter que finalizar, porque o nosso tempo já Olha voou. aí, muito pouco. Assim, a importância, falar um pouquinho sobre essa importância da psicologia, né? A importância da gente divulgar o nosso trabalho enquanto profissional e da gente deixar essa abertura para que as pessoas nos procurem. Porque por mais que ainda exista esse tabu em relação à nossa profissão, em relação aos psiquiatras e tudo que diz respeito à saúde mental, a gente precisa ser aqueles tipos de profissionais que não, né? Que estamos aqui, vamos fazer nossa parte. Ao pessoal pedindo para a gente continuar. Vamos fazer nossa parte, sintam-se acolhidos. Queria que você falasse um pouco, já fazendo as suas considerações finais, como que você vê essa importância da psicologia para essa autodestruição? Sim. Como você ressaltou aí, né, Ana? Muitas vezes as pessoas ainda há uma desvalorização da nossa profissão, né? Mas hoje, Ana, eu acredito que com tudo isso que tem acontecido, com todas essas, tudo isso que nós vivenciamos hoje no mundo, que está modificando, né? Que do começo do ano para cá começou a vir várias modificações. Eu acredito que hoje na clínica eu tenho visto um olhar diferente para o trabalho do Uhum. profissional da psicologia. Hoje, né? Há mais ou menos uns 3 meses para cá, eu Pra tenho cá. visto isso, né? Então, Sim. o quanto elas estão tomando consciência da necessidade de buscar um profissional adequado. Eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente tem uma dor de dente, a gente sabe qual profissional procurar, Que a gente não é? procura, Quando a exatamente. dor, vamos pensar aí, não estou conseguindo enxergar muito bem, eu sei qual que é o profissional que eu preciso procurar. E quando a dor é de um lugar que eu não sei onde vem? Quando a dor é de um lugar que eu não conheço, que é desconhecido para mim? Que eu sei que existe alguma coisa ali, mas que eu não sei de que forma trabalhá-la, né? E nós estamos aqui para isso, para retirar toda essa dor que está aí dentro e trabalhar ela, porque nós não estamos aqui para modificar a personalidade, modificar aquilo que vem da essência da pessoa. Nós estamos aqui para trabalhar o comportamento dela diante aquilo que é a essência dela, diante aquilo que é a personalidade. Então, nós estamos aqui para que ela tenha um olhar diferente para aquilo que vem de si, para que ela entenda tudo aquilo que é a sua dor e que é única, e que a sua dor é só sua e que você precisa trabalhá-la e que você precisa compreendê-la. Exatamente. Jaque, quero agradecer a sua participação. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Agradecer vocês que contribuíram para essa live hoje existir, né? Pela se fazer presente aqui, os nossos seguidores. Gente, sintam-se à vontade. Quem sentir a necessidade de procurar, né, os nossos trabalhos, tem a Laís aí também, uma ótima psicóloga. Temos Beijo, vários Laís. profissionais. Beijo, Laís. Temos vários profissionais que nós estamos todos trabalhando em prol a isso, né? É muito bom poder dividir esses momentos e levar um pouquinho de vida para vocês. Para mim, eu acho que a psicologia ela é importantíssima, ela está tendo aí um papel fundamental na sociedade hoje pela saúde mental. Teve uma pessoa aqui que muitas pessoas acreditam ser fracas ao pensar em procurar um profissional e se mantêm resistentes quando, na verdade, vocês nos auxiliam fazendo que sejamos capazes de entender nossas dores. Parabéns. Ai, Obrigada, muito Maria. Eu obrigada. acho que não tem nada melhor do que Obrigada, finalizar uma live. Maísa. Nada Beijo melhor que finalizar grande. uma live do que a gente poder ler isso. Então, estamos aqui, nosso papel é esse. O quanto a gente puder fazer, a gente vai fazer. Ainda bem que eu tenho colegas que são louquinhas igual eu, que amam Ah, fazer essas coisas. Então, vamos, gente. É isso, é vida. Precisou de ajuda? 188 ou a gente. Estamos aqui. Mais uma vez, quero agradecer, tá? A Jaqueline. Sempre muito gratidão. bem. Gratidão é minha, obrigada. Já apareceu os minutinhos, os segundinhos restantes aqui. Gente, fiquem bem, fiquem em paz. Segunda eu tô aqui, vou ser convidada para uma live de gestante. Espero todos vocês. Vamos todos assistir. Beijo, obrigada, pessoal. Beijo. Obrigada, gente.